verdade, isso não é de verdade. Não, mas tem pessoa do Rio. Eu tinha de verdade, eu dormia. Eu tinha me secado de verdade. Pronto, ao vivo no YouTube e no Zoom. Ok, bom dia, eu sou a doutora Jane Oiticica, chefe do grupo de pesquisa em zumbido, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Hoje o nosso convidado especial é o doutor Alexandre Rabelo, de Belo Horizonte, fisioterapeuta, osteopata, não sei se você quer falar um pouquinho do seu currículo, fala aí. Não, já tá bom, já, gente. A pílula de hoje é a pílula 6. A gente vai falar do uso de dispositivos dentais, extração dentária, traumas no crânio, que podem gerar zumbido, né? Na pílula passada, com a doutora Elaine, a gente falou do zumbido pós-Covid, zumbido pós-vacina. Na pílula que vem, a gente vai falar sobre aparelhos de amplificação sonora no zumbido, como que a terapia sonora, não só os aparelhos, mas geradores de som, podem ajudar esses pacientes. E hoje a gente está aqui com a nossa celebridade, que vai conversar um pouquinho. Me fala um pouquinho, doutor Alexandre, qual a sua experiência como fisioterapeuta, osteopata, esses anos todos, com pacientes com zumbido, e se realmente existe essa relação de traumas ou de tratamentos dentários desencadearem o zumbido. Como é que você vê isso? Primeiramente, bom dia para todos, né? Obrigado pelo convite, Jane. Muito prazer fazer parte dessa equipe. E falar um pouco dessa questão do zumbido é um ponto bem interessante, porque eu vou até te confessar aqui que o meu interesse pelo zumbido surgiu há algum tempo, exatamente uns 12 anos atrás. Estava até levantando isso aí na... Sério? Tem tudo isso? Tem tudo isso. E foi através de um paciente de consultório. E o interessante é que esse paciente era um paciente, um adulto jovem, vou considerar 40 anos adulto jovem, porque eu estou mais ou menos nessa faixa etária, né? E... Eu sou adulto velha. Não, jovem também. 40 faz tempo. E essa paciente, ela me procurou por causa de uma cervicalgia. Porém, na anamnese, conversando com ela, ela falou também que ela apresentava um zumbido. E eu tinha perguntado para ela quando que iniciou essa dor cervical, esse zumbido. Foi depois que ela utilizou um aparelho fixo. E muitas vezes o tratamento ortodôntico, ele modifica um pouco a dinâmica, né, da movimentação dos dentes, e dependendo do excesso de movimento, o excesso de energia que é jogado para a fixação desses dentes, podem influenciar sobre a informação que chega para o cérebro, né? E talvez essa paciente ela já tinha uma predisposição, já tinha outros fatores que influenciavam. Isso ficou muito na minha cabeça. Eu fiz uma busca na literatura e naquela época não tinha tanto trabalho mostrando essa correlação, né? Lavigne ali em 99 já falava algumas coisas, mas depois que o rádio começou a colocar essas correlações da ATM, dos traumas craniais, do whiplash, que ficou um pouco mais palpável para a gente, né? E como eu sou fisioterapeuta com especialidade em osteopatia, a gente trabalha muito essa questão da face, né, que a gente chama de víscerocrânio. Eu trouxe até aqui, Jane, um crânio para... Ai, que lindo! Para poder ilustrar todo um pouco. Colorido! É bem interessante, porque se vocês observarem, cada estrutura óssea aqui, do crânio, ela tem uma cor diferente. Por quê? Cada um desses ossos, eles têm nomes diferentes também. Então, nós temos os ossos parietais, o frontal, e quando a gente vem para a face, dá para observar que os maxilares inserem os dentes maxilares e a mandíbula, os dentes mandibulares. E esse crescimento ósseo, observem que tem regiões onde esses ossos eles se comunicam. A gente chama isso de sutura. Tá? Essas suturas, elas possuem inervação. E olha que interessante, as suturas que inervam os dentes maxilares são as suturas, são a parte do nervo do trigêmeo, que é o V2, que é inervado por essa região. Então, um aparelho apertado, uma extração dental, ou muitas vezes um trauma cranial, muitas vezes pode repercutir sobre a dinâmica dessas suturas. E o interessante é que a base do crânio, que é essa parte mais posterior, já adiantando um pouco a questão dos traumas, né,
dos chicotes, a batida de cabeça, os traumas no crânio, essa região das suturas posteriores elas são inervadas pela cervical alta. Então, a gente tem uma relação, a gente já sabe, né, que no zumbido somatosensorial, o paciente ele apresenta correlações, né, principalmente com a ATM, com a cervical alta e com correlações do crânio, né? Então, esse é um ponto interessante a se colocar. Tá, e o doutor Alexandre falou de zumbido somatosensorial. O zumbido somatosensorial é esse zumbido que sofre influência dessas estruturas da cabeça e pescoço, músculos, articulações, tendões, ligamentos, estruturas vizinhas e adjacentes a essas, tá? Então, e que modula, ou que modifica frente vamos dizer assim, contração ou movimentação dessas estruturas. Esse é o zumbido somatosensorial, um subtipo específico de zumbido que é importante para o médico reconhecer, é importante que o paciente reconheça que tem. Por quê? Porque tem tratamento, a gente consegue melhorar a vida do paciente, consegue aliviar o zumbido do paciente, muitas vezes até curar o paciente. Então, é preciso fazer um bom diagnóstico para a gente poder dar o tratamento adequado, né? Para a gente poder resolver ali o problema, certo? Bom, e na sua experiência, Alexandre, eu acabei dando spoiler aqui, mas você trata esses pacientes e melhora? Como é que é? Sim, então o tratamento, né, para esse tipo de zumbido, né, somatosensorial, e que nós estamos falando aqui com o uso, né, vamos dizer assim, de artefato nos dentes, extração dental ou trauma cranial, é importante a gente identificar dentro da anamnese uma correlação temporal. Normalmente, esse zumbido ele aparece com o uso desse dispositivo, com a extração dental, ou você tem uma relação temporal com o trauma cranial. Então, muitas vezes, né, Jane, o paciente não vai te contar isso, né? A gente tem que extrair a fórceps, né? Isso. Eu tenho visto muito do consultório Visalign da zumbido, tá? Eu não sou contra Visalign, não estou fazendo propaganda contra, nem a gente é contra tratamento dentário nem ortodôntico, não é isso. Mas a gente precisa alertar o paciente que aquele tratamento pode desencadear ou pode piorar um zumbido que já existe, né? E essa relação entre zumbido e DTM, ela, durante muito tempo, não era conhecida, como o doutor Alexandre já falou, né? Como é que a gente suspeita, por exemplo, que o paciente tem disfunção na articulação da mastigação, que é essa que a gente chama de ATM, articulação temporomandibular. E quando o paciente tem problema, essa aqui, ó. Quando o paciente tem problema, a gente chama de DTM, disfunção temporomandibular. Têmporo, porque esse osso aqui, ó, esse osso rosado é a têmpora, é o temporal, né? E mandibular, porque esse osso branco é a mandíbula. Por isso que essa articulação aqui da mastigação é a articulação temporomandibular. Quando é que a gente suspeita? Você já deu uma dica, né? Mastigação. Então, quando a gente coloca a articulação em função, né? Porque quando a gente utiliza a articulação para mastigar, a gente abre e fecha a boca, mas a gente também executa movimentos o quê? De lateralidade. Então, o paciente ele pode manifestar o zumbido, aumentar a intensidade desse zumbido na mastigação. Ou, muitas vezes, ele pode apresentar em determinados momentos que ele não perceba durante apertamento dental. Muitas vezes, Jane, o paciente pode relatar um zumbido ao acordar, né? Então, aquele paciente que tem um apertamento dental muito grande é importante durante a noite, e esse zumbido apresentando a frequência, um tom um pouco maior pela manhã. Mas, além dessas questões que a gente pode colher na anamnese, né, para poder já ter uma ideia, existem os testes, né, que são testes de modulação para mostrar se essa informação realmente está correlacionada com o zumbido. Então, normalmente, a gente pede para o paciente abrir a boca o máximo que ele conseguir, fechar. Seriam movimentos ativos. Seria o quê? Abrir, fechar. Movimentos de dedução, seriam movimentos de deslizamento da mandíbula para a direita, para a esquerda. Movimentos de protrusão. Além dos movimentos livres, a gente faz resistência também para esses movimentos. Se o zumbido ele aumenta ou diminui, significa que tem uma informação aferente dessa articulação temporomandibular. Então, é um paciente que
possui um percentual dessa característica somatosensorial, então ele tem um potencial de melhora com o nosso trabalho. Tá? Para o dentista, tem 3 coisas que alertam ao dentista que o paciente tem disfunção aqui, que são a dor no local, a limitação na abertura ampla da boca, como a Alexandre já falou, e barulhinhos, tá? Então, se você tem barulhinho nessa região, que é crepitação, estalido, pode ser realmente que você tenha esse tipo de problema, tá? E existe, assim, muita relação. Então, tanto os pacientes com disfunção da ATM têm mais zumbido do que os controles, como os pacientes com zumbido têm mais disfunção dessa articulação do que os controles. Isso aí é bem documentado na literatura. Então, assim, sei lá, 40% dos pacientes que têm DTM têm zumbido. Se a gente for olhar no controle, é 5%, é 10%, então 4 vezes mais frequente, né? E o inverso também é verdadeiro. Se a gente pegar paciente com zumbido, sei lá, 80, 70, né? Um percentual alto pode ter problema da DTM, e se a gente pegar paciente sem zumbido, isso aí é bem menor, tá? Então, existe essa bidirecionalidade. Se eu analisar a população com DTM versus controle, ou se eu analisar a população com zumbido versus controle, a gente vai ver que existe essa relação íntima, né? E que mais? Que tipo de exercício você recomenda para casa desses pacientes? Me conta um pouquinho. Fala um pouquinho da sua experiência. Você quer o exercício já? Não, mas então eu estou pulando. Então fala você o que você ia falar. Não, na realidade, aqui no grupo do zumbido, teve um caso interessante que eu queria reportar para o pessoal. Tá. Então, chegou um paciente para a gente, né, encaminhado pela equipe do zumbido, e esse paciente relatou que o zumbido começou depois da extração do siso. E aí a gente fez um teste que não está muito descrito. Não vai dar spoiler, hein? Vamos plagiar, eu já fui plagiada, hein? Sempre tem, né? Mas pode deixar, o mundo dá voltas. Então, por exemplo, a gente tem os dentes maxilares, né? O último, que é o último molar, ele foi extraído. Então, observem que essa região, né, ela tem uma coloração diferente, que seria quem? Palato duro. Então, a gente teve o maxilar e o palatino, né? E durante o movimento, muitas vezes esse siso está muito adensado, ele está fixado na maxila ou na mandíbula, foi feita uma força excessiva e causou uma cicatrização local que estava mandando essa aferência. Então, por exemplo, o que nós fizemos no tratamento, além de trabalhar todas essas repetições sobre o viscerocrânio, essa parte da face, foi dessensibilizar essa região que estava com uma cicatriz hipertrófica e mandando muita informação para o sistema. Então, imagina o paciente mastigando toda hora, indo alimento lá, ele sempre passando a língua, porque quando falta dente, o paciente põe a língua, modifica quem? Modifica o posicionamento da mandíbula sobre a maxila. Então, isso tudo vai gerando uma alteração na biomecânica mesmo da articulação temporomandibular. Um desequilíbrio, né? Uhum. Quer dizer, aquele dente lá que foi extraído, aquela região passa a... Quando o doutor Alexandre fala aferência, é isso que entra para o cérebro, né? Essa informação que dispara o tempo todo para o cérebro. Então, é como se aquela região ficasse disparando o tempo todo para o cérebro. E o nervo dessa região que ele falou é o quinto, é o trigêmeo, né? E esse nervo, ele faz pit stop, ele faz comunicação com o nervo da audição. Então, se ele fica disparando o tempo todo para o cérebro, porque tem uma fibrose, tem uma inflamação, tem um desequilíbrio ali, isso pode gerar zumbido ou pode piorar um zumbido que já existe. E aí o tratamento é isso que ele falou, dessensibilizar. O que é dessensibilizar? É diminuir esses disparos, é diminuir essa aferência, aquilo que entra para o cérebro. Perfeito. E dentro dessa questão toda, Jane, puxando um gancho, né? Esse disparo, né, chega para essa região, nessa região do cérebro, que também percebe a audição, próximo ali existem neurônios que fazem o controle da musculatura mastigatória, que são esses músculos, né, o temporal, o masseter, o pterygoideus, né, medial e lateral. Eles têm a mesma inervação, têm a inervação trigeminal. Então, quando a gente dessensibiliza, o que a gente faz? A gente tira um input sensorial de uma eferência maior, que é uma resposta maior. E, normalmente, qual resposta que é? O aumento do tônus dessa musculatura, e esse aumento de tônus
influenciando sobre a dinâmica e a mecânica. Agora eu vou falar dos exercícios, então. Ele quis dizer o seguinte, que o simples fato de você arrancar um dente aqui, um dente do siso, isso também eu tenho de monte no consultório. Paciente que resolve arrancar o dente do siso, e aí tem zumbido. Meu filho, para que você foi arrancar o dente? Deixa o dente aí, ele estava causando problema. Às vezes até coisa pior, fístula oroantral comunica a boca com o seio, entendeu? Não tenho nada contra os dentistas, nada contra arrancar o siso, não é isso. Mas você precisa pesar risco-benefício, porque às vezes as consequências podem ser, às vezes, difíceis de tratar, ou difíceis de diagnosticar, ou difíceis de conduzir. Então, a gente tem que ponderar sempre, né? Pode falar dos exercícios. As indicações, né? Falar das indicações. Né? Então, por exemplo, tem alguns exercícios que favorecem o quê? Eles favorecem a inibição dessa musculatura mastigatória. Vocês que estão assistindo a gente, e se vocês quiserem fazer uma experiência, é simples. Se vocês colocarem a língua no céu da boca, então, por exemplo, se vocês colocarem a língua toda nessa região, ó, dura, próximo aos dentes, tenta fechar a boca e morder com a língua no céu da boca. Você vê que é difícil a oclusão, porque o tônus da língua favorece o posicionamento da língua, ele favorece uma inibição dessa musculatura de fechamento. Então, só de vocês deixarem a língua posicionada um pouco mais alto, atrás dos dentes mais anteriores, que são os incisivos, já favorece o quê? Já favorece um bom posicionamento da articulação temporomandibular. Ela fica numa posição que a gente chama de repouso. Você diminui a compressão nesse segmento. Além de diminuir a compressão, os músculos que saem da mandíbula para fazer os movimentos, eles saem da mandíbula e inserem no crânio. Então, você inibe a ação desses músculos. Então, é muito simples, tá? É muito fácil de fazer. Eu queria só fazer um paralelo, lembrar que a articulação temporomandibular ela está em cima do ouvido. O ouvido é isso aqui, ó. O ouvido está aqui, ó, e a articulação está na... Pode colocar. Segura você. O ouvido está atrás e a articulação na frente, tá? Então, assim, não é só relação embrionária, porque os dois eles têm a mesma origem embrionária, articulação temporomandibular e ouvido, mas também a inervação, que a gente já falou aqui, os nervos são semelhantes, né? O quinto, que é o trigêmeo, o sétimo, que é o facial, que inervam a TM, também estão lá inervando o ouvido, então você tem inervação similar, tá? E fora isso, a articulação está em cima do osso do ouvido, quer dizer, tem a mecânica, né? Tem a origem embriológica, tem a inervação e tem a mecânica. Você tem um disco articular, um osso, que está rodando em cima do ouvido. Então, tudo isso gera uma intimidade, uma conexão e uma ligação que justifica o paciente com esse tipo de problema ter zumbido ou piorar do zumbido. E fora esse exercício de pôr a língua no topo do céu da boca. De língua também, acho que esses exercícios de língua acho que são os que são, alguns exercícios são mais negligenciados, né? Pelo fato dela formar e ajustar um pouco o assoalho da boca também. Porque esse sistema, né, a gente está falando muito da língua, né? Ele não é só envolvido pela língua do ponto de vista da mastigação, mas a fonação, a deglutição também. Então, e a respiração, né? Então, trabalhando a língua, a gente está trabalhando esses 4 sistemas. E a gente está falando de um componente, né? Que é um componente que a gente trabalha mais específico, mas isso a gente já está trabalhando 4 coisas ao mesmo tempo. Porque você modifica o posicionamento de via aérea também, então você respira melhor, você modifica o posicionamento da coluna cervical alta, você melhora a postura e a ação dessa musculatura também, a gente sabe que influencia muito sobre essa dinâmica. Então, a minha proposta aqui, Jane, acho que o pessoal todo já sabe muito, né? Inibição, de temporal, de masseter, eu acho que a Rô também comentou isso na live com você. Eu acho que é interessante a gente trabalhar a língua. Além de deixar essa língua no céu da boca, tentar trabalhar o quê? O tônus dela, através de um movimento simples, que muitas vezes a gente brinca isso quando criança, né? Que é estalar a língua. É importante fazer um freiozinho. Vocês conseguem observar? Existe um freio lingual. E ao momento que ela vai estalar, esse freio ele traciona todo esse assoalho da boca. Então, ele favorece o quê? Melhorar um pouco esse tônus da musculatura, o quê? Supraioide.
Então, a gente utiliza esse assoalho. Então, vai melhorar também a postura, as mulheres que estão preocupadas aí com a papada e tudo, ó, vai ajudar o tônus, ó. Tá tudo, Eu estou preocupada. Já tá tudo, é um 5 em 1, é o 5 em 1, igual aqueles funcionadores antigos. Mas de real, não, Tipo, não é novo, é é novo? novo. Ah, então tá, Você novo. vai em hotel, é tudo 5 em 1. Agora... Então, o exercício, ó. O interessante é que isso vai ajudar também no bruxismo, no travamento. Então, minha sugestão é que as pessoas façam esse tipo de posicionamento da língua sempre quando lembrarem. Vocês vão ver que isso vai ficando automático. Até à noite, na hora que você está dormindo, você acorda lá, você põe a língua no céu da boca. E fazer esse movimento de estalar 10 repetições, uma série só. Só que criar uma rotina durante o dia a dia, para quê? Para se tornar o quê? Um hábito. Então, fazer de 3 a 5 vezes por dia, uma série de 10 repetições. Acho que isso seria uma dica interessante pelo tema que a gente está abrangendo. Legal, legal. E o que mais? O que mais que você pede para o paciente fazer, ou que você faz, ou que você sugere? Seria importante. Tá. Então, assim, acho que a gente falou muito das questões locais, né? A gente falou muito das questões mesmo do crânio, do trauma, né? O que seria esse trauma, né? Pode ser uma pancada, pode ser um trauma numa parede, uma queda da própria altura, pode ser um acidente de carro, onde você faz um movimento de chicote, bate a testa lá no volante, a nuca no suporte de cabeça, né? Pode ser o trauma pela extração dental, né? Pode ser o trauma repetitivo, muitas vezes, pelos hábitos parafuncionais. Isso é importante, a gente não falou importante. Morder caneta, mascar chiclete, roer unha, Sim. né? Acho que uma outra dica também grande dica, né? A gente usar os dois lados para mastigar. Porque muitas vezes a gente tem um lado que é mais dominante, o lado mastigador, né? Porque quando a gente mastiga, a mandíbula ela faz um pistão. Então, o que ela faz? Ela faz uma abertura e um movimento lateral, abertura e um movimento lateral. Então, por exemplo, desse lado mastigador, a gente tem uma ação maior dos músculos que fecham. E do lado não trabalhador, a gente tem uma ação do pterigoideu, que traz a mandíbula para a lateral. Então, quando a gente faz um hábito só unilateral, muitas vezes a gente gera uma alteração, um desgaste maior nessa região. Então, a sugestão é sempre trabalhar bilateralmente, né? É isso que a gente fala muito. Do ponto de vista sistêmico, né, global do paciente, vários trabalhos mostram que é importante o quê? Atividade física regular. Então, uma caminhada regular num ambiente aberto de 15 a 30 minutos. Isso ajuda ao nosso sistema, em geral, liberar vários hormônios aí que favorecem também a baixada desse tônus e a regulação dessas informações, muitas vezes, que ficam exacerbadas lá no sistema nervoso central, né? Então, assim, o interessante é você fazer sempre uma atividade, aquela que você goste, de prioridade, né? Se você não gostar de nenhuma, comece a gostar, pelo menos, de uma caminhada, andar na rua, num ambiente aberto, onde você utiliza essa questão da visão, né? Porque isso tira um pouco o foco, tira um pouco a atenção daquelas questões que vão trazendo você para o estresse, do estresse maléfico, né? O estresse é importante, que movimenta a gente, mas o excesso do estresse também atrapalha. Então, acho que seria uma dica geral. A parte alimentar, que não é com a gente, mas a gente sugere também para o paciente, para ele evitar, né? Café, né? Você pode falar melhor sobre isso, né? Muito açúcar, né? Muita farinha branca, muita massa, que seria o quê? O processo inflamatório de baixo grau, né? Que também influencia sobre a dinâmica do sistema como um todo. Eu acho que é isso, acho que foi bem falado. Agora, assim, na sua prática, você vê mais, quando você trata pacientes com zumbido, você vê mais problema na DTM, na ATM, é mais cervical alta, é mais cervical baixa? Disso tudo que a gente falou aqui, o que pega mais? O que pega mais, realmente, é um conjunto de ATM com cervical alta, tá? Isso, tanto no consultório quanto no grupo, a literatura também mostra isso para a gente. Em segundo lugar, a DTM pura, tá? A DTM pura. E, em terceiro lugar, a cervical pura. E, em alguns poucos casos, as relações oculares e de membros superiores.
também. Perfeito, Então, normalmente perfeito. essa sequência que a gente observa. Então, não é uma coisa só, né? Geralmente Sim. é um conjunto, a TM sempre fica alta. Você quer falar alguma coisa, Thaís? Sim, eu tenho uma pergunta aqui no YouTube da Miriam Machado. Ela Miriam, fala, pode bom falar. dia. Pode falar. Ela fala, bom dia, o meu zumbido apita bem alto quando coloco a mandíbula para frente e também estrala. Após o uso de antidepressivo, piorou bastante. Pode ter relação? Com certeza tem relação, Miriam. Por quê? Porque alguns antidepressivos, em especial, eu não sei se esse citalopram, por exemplo, tem alguns antidepressivos que eles aumentam a contração dessa musculatura mastigatória. Então, eles predispõem, eles favorecem ao apertamento, tá? O fato de você fazer a protusão do queixo, o zumbido piorar, apitar mais, também indica uma relação dessa musculatura mastigatória com o seu sistema auditivo. Quer dizer, alguma coisa aí no sistema estomatognático não está equilibrada, deve estar desequilibrada e pode ser tratada e corrigida. E o medicamento, aí você pode conversar com o seu psiquiatra para trocar, porque tem medicamentos que desencadeiam menos contração. Por exemplo, a amitriptilina, que também é um antidepressivo, ela acaba dando um relaxamento maior dessa musculatura. Então, conversa com ele, troca uma ideia, vê se não dá para trocar, para migrar de um medicamento para outro. Eu não sei se o Alexandre quer pontuar um pouco melhor essa coisa da protusão, o que acontece, quais são os músculos envolvidos nesse movimento. Normalmente a protusão, né, da mandíbula, a gente tem a musculatura, principalmente a musculatura que tem relação da mandíbula com essa região da base do crânio. Então, a gente precisa trabalhar e avaliar se existe uma necessidade de trabalhar esses ossos do crânio, trabalhar essa inervação que está relacionada, que é o trigêmeo, para aí sim trabalhar esse músculo. Tá? Então, sim, a gente trabalha especificamente essas questões. Eu queria pontuar também, Jane, que muitas vezes o que acontece é porque a fisioterapia, diferentemente da osteopatia, ela não utiliza essa parte de crânio. Então, esse tratamento cranial é específico do fisioterapeuta osteopata. Tá? A gente estuda profundamente essas suturas, essas correlações, esses forames, e existem técnicas para cada uma dessas suturas, para cada uma dessas regiões. Não é só uma técnica, são várias técnicas que a gente tem que adaptar ao que o paciente consegue suportar durante essa execução. São técnicas muito suaves. Normalmente a gente utiliza os dentes para trabalhar o movimento dessas suturas, para tirar um pouco dessas irritações que existem nessas regiões. Tá? Assim como essa região do frontal com os parietais, assim como o esfenoide com o temporal com os parietais, essa parte mais posterior, que normalmente dá muito problema, que é temporal com o occipital e o parietal. E é importante mostrar que existem uns buraquinhos, que são os forames, que saem os principais nervos, que fazem o controle de quem? Da cervical. Né? Então, a gente tem um nervo acessório, que controla o esternocleidomastoide, o trapézio. Então, a gente trabalha todas essas correlações para poder melhorar a resposta e melhorar o sintoma do paciente. Né? Só complementando a Miriam, existem 3 manobras de mandíbula, que são as manobras que mais aumentam o zumbido. Né? O apertamento, né? Essa protusão, que é levar o queixo para frente, e a abertura máxima da boca, tá? Né? São os principais. Thaís, você tem mais perguntas? Não, por enquanto só essa mesmo. Que bom. Dá um recado aí. Dá um recado. Agradeço a atenção de todos aí. Estão aí disponíveis, né, na questão das perguntas. Se vierem perguntas depois, a gente sabe que esse horário é um horário que é mais difícil para o pessoal assistir, mas a live fica gravada. E quem tiver dúvidas, é só entrar no Instagram da Fundação, no Instagram da doutora Jane, no meu, que a gente vai ter o prazer de responder. Obrigada a todos, obrigada ao Alexandre, que é super competente, super acadêmico, um cara... Estou puxando aqui, né? Não, mas é verdade, a gente tem eu que puxar essa sardinha aqui, né? a gente tem que dar o crédito a quem tem, né? Todo mundo que me conhece... Isso é verdade, eu tenho a TM, eu aprendi muito agora, viu, com vocês. Olha só! Ai, que linda!
Coraçãozinho para você. Olha, então eu quero agradecer a participação do doutor Alexandre Rabelo, que, nossa, ele se sacrifica, ele pega um voo na madrugada de BH. Espera que eu tô falando. Pega um voo de madrugada de BH, vem para São Paulo, na sexta-feira, atender 5 casos de zumbido e fazer a fisioterapia desses pacientes. Né? É um cara assim que dá o sangue aqui pelo time, pela equipe. Eu queria agradecer a participação dele. Não é qualquer um. Eu não faria pegar um voo, não faria. Largar a família, né? Então queria agradecer muito, porque eu sei que ele faz, porque ele ama o que ele faz. E agradecer a vocês, agradecer o pessoal da Fundação Thaís. E próxima pílula vai ser no dia. Qual que é o dia? Você sabe, Thaís, de cabeça? Desculpa, de cor, eu não me recordo. Pílula 7, com a doutora Patrícia. Vai ser em breve, no mês que vem, novembro. Não lembro de cabeça. Dia 25/11, perdão. 25/11, então. Espero vocês até lá. Até mais. Obrigada. Tchau. Obrigada. Bom dia. Tchau. Obrigada. Tchau. Pronto, valeu, gente. Vou tirar nossa fotinha aqui. Tirar uma fotinha? Não, uma fotinha?